السلام عليك يا أمير المؤمنين. Em nome de Allah, o Clemente Misericordioso, que a paz de Deus esteja com todos que nos assistem. Eu vim aqui falar hoje sobre dois temas muito importantes para a religião muçulmana e para a humanidade em geral. O primeiro tema é a fé, e o segundo tema é o jihad, que é o considerado esforço pela causa de Deus. Sobre a fé, o Imam Ali, alayhi salam, que a paz de Deus esteja com ele, Amirul Mu'minin, fala o seguinte: foi pedido a Amirul Mu'minin, alayhi salam, que discorresse sobre a fé, e ele disse: a fé se afirma em 4 pontos: na resignação, na convicção, na justiça e no jihad. É bom salientar que o jihad, descrito pelo Imam Ali, alayhi salam, aqui aparece entre parênteses o esforço na causa de Deus. O jihad, na verdade, é esforço pela causa de Deus. A resignação, por sua vez, tem 4 aspectos: anseio, temor, abstenção e antecipação quanto à morte. Assim, quem anseia o paraíso ignora as paixões. Quem teme o inferno se refreia quanto às ações proibidas. Quem se abstém do mundo acha brandas as adversidades, e quem prima pela antecipação da morte se apressa em realizar bons feitos. A convicção tem também 4 aspectos: prudência, percepção, inteligência e compreensão, tirando lição das coisas instrutivas, seguindo o precedente das pessoas do passado. Assim, aquele que percebe com prudência o sábio conhecimento lhe será manifesto. Aquele a quem conhecimento se tornar manifesto haverá de apreciar os exemplos instrutivos, e aquele que apreciar tais exemplos instrutivos será como as pessoas do passado. A justiça também tem 4 aspectos: compreensão, profundo conhecimento, grande poder de decisão e firme paciência, de modo que quem vier adquirir profundeza de conhecimento beberá da fonte do julgamento, e quem exercitar a paciência jamais cometerá ações malignas nos seus assuntos e levará uma vida digna de louvor entre as pessoas. O jihad, que muitos têm dito por aí, muitos supostos muçulmanos dizem que é derramamento de sangue, é guerra, é matança, é afrontar a religião dos outros, nada tem a ver com isso. O jihad, escrito no Corão Majid e no Nahjul Balaghah pelo Imam Ali, é simplesmente esforço pela causa de Deus. O jihad verdadeiro é o homem trabalhar, chegar em casa e brincar com seus filhos, lidar com a sua esposa, se relacionar de forma construtiva com seus vizinhos, amigos e parentes. Esse é o verdadeiro jihad. É se manter de forma digna, de forma íntegra, de forma honrada numa sociedade como nós vivemos. Vamos lá. O jihad apresenta 4 aspectos: pedir a outros que façam bem, pedir às outras pessoas que façam bem, fazer com que os outros desistam de fazer o mal, veracidade em todas as ocasiões e ódio aos corruptos. Então aquele que pedir aos outros que façam bem propiciará força aos crentes. Aquele que fizer com que os outros desistam de fazer o mal humilhará os descrentes. Aquele que fala a verdade em todas as ocasiões se desencarregará de suas obrigações, e aquele que odiar os corruptos se tornará irado para o bem da causa de Deus. Ele se tornará irado para o seu bem e o manterá satisfeito no dia do julgamento final. A descrença se apoia sobre 4 aspectos também: anseio pelos caprichos, alteração mútua, desvio da verdade e dissensão. Assim, aquele que anseia pelos caprichos não se inclina para o que é direito. Aquele que muito discute por causa da ignorância permanece cego quanto ao que é certo. Para aquele que se desvia da verdade, o bem se torna um mal, e o mal se torna um bem. E fica intoxicado com o extravio. E quanto àquele que faz dissensões, seu caminho se torna difícil, seus negócios se tornam complicados, e o seu local de escape se torna estreito. A dúvida também tem 4 aspectos. Um é a irracionalidade, outro é o medo, outro a volubilidade e outro a submissão indevida a todas as coisas.
Assim, para quem adotar a irracionalidade como norma, não haverá aurora depois da noite. Aquele que tem medo do que lhe possa acontecer, tem de correr de costas. Aquele que vacila em dúvidas, Satã o pisoteará, e aquele que se der a destruição deste outro mundo, sucumbirá sobre eles. Aqui temos exemplos e palavras muito importantes do Imam Ali alayhi salam para toda a humanidade, muçulmanos e não muçulmanos, cristãos, pessoas do candomblé, do Hare Krishna, do budismo, de qualquer religião, e até ateus. O Imam Ali foi um homem que pregou para a humanidade a paz, a boa convivência. Imam Ali podia ser considerado não só um religioso, mas um estadista, porque conhecia as questões sociais e humanas de forma profunda. O livro Nahjul Balaghah, que são as palavras do Imam Ali alayhi salam, traz tudo isso e muito mais. Aqui nesse hadith, o hadith 31 do Nahjul Balaghah, nós vemos exemplos de como se viver de forma plena, de forma completa, de forma que possamos, como seres humanos independentes de religião ou nacionalidade, desfrutarmos as dádivas que a terra tem para nos dar, que a vida tem para nos oferecer. Muito obrigado, que a paz de Deus esteja com todos.